canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Boa noite a todos, que bom que estão aqui. Também aqueles que nos visitam, sejam sempre bem-vindos a esta casa de Deus. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Texto base para nossa reflexão hoje, e vamos meditar então sobre o tema A Autoridade de Jesus Cristo. A autoridade de Jesus Cristo. Que o Salvador Jesus nos abençoe nesse culto. Cantamos o próximo hino, Grande Deus, o teu louvor. Podem sentar. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vemos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, e remido em tua luz, possa dar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Eu peço que quem puder se coloque de pé.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salvador Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Espiritualmente falando, quem é pobre, quem é cativo, quem é que está preso, quem é cego, quem é oprimido? É claro que são aqueles que vivem em pecado. Por isso, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, confessarmos os nossos pecados e pedir perdão, e termos também a certeza e o consolo que pela fé em Jesus, verdadeiramente arrependidos, nós somos perdoados. Nós queremos então agora, juntos, confessarmos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, não há nada que possamos te dizer que já não saibas. Tu nos conheces e sabes o que se passa no íntimo de cada um de nós. Confessamos que já não te ouvimos e não percebemos o teu agir, porque nos fechamos em nós mesmos. Perdoa-nos se por causa do nosso comodismo ou indiferença, já não enxergamos mais os sinais do teu reino. Perdoa-nos que duvidamos da autoridade de Jesus, que se revela em palavra e ação. Perdoa-nos que tantas vezes passamos indiferentes por pessoas que de nós precisavam. Perdoa-nos que tantas vezes nos omitimos diante das forças do mal. Escuta-nos, ó Deus, quando te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Amém. O Deus onipotente que te ama e que te aceita como filho, filha, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, Ele quer te consolar e Ele quer te fortalecer com a sua graça. E por ordem dEle, anuncia o perdão de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra sua Bíblia no Salmo 111. Salmo 111, se alguém quer acompanhar aí, nós usamos a nova tradução na linguagem de hoje. Salmo 111, um louvor a Deus. Lemos juntos. Aleluia, na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio,
é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Santo e eterno Deus, Tu nos reuniste aqui porque tens algo para nos falar. Nós te agradecemos porque não nos abandonas à nossa própria sorte, mas queres andar junto conosco na direção do Teu reino. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a reconhecer os sinais do Teu reino em Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, que contigo o Espírito Santo reina eternamente. Amém. Aos pés da cruz de Jesus, cantamos. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele a vida eterna vou gozar. Leitura em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 até o 20. Aqui do 14 ao 19, temos o título que Deus promete enviar outro profeta. E aí do 20 ao 22 fala de falsos profetas. Mas do 15 ao 20, que é o texto indicado hoje, do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: este pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também:
Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. A leitura de 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13. Aqui, Paulo estava esclarecendo aos cristãos de Corinto a respeito de alimentos. Vocês sabem que, infelizmente, até hoje tem gente que acredita que não pode comer determinado alimento ou beber algo, porque isso pode fazer mal para a sua vida espiritual, para a sua salvação e assim por diante, né? Mas não é isso que Deus ensina na sua palavra. Vamos ver o texto aqui. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas que estão acostumadas com os ídolos, que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos deste alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Então veja, Paulo ele alerta, que não é deixar de comer ou comer, mas ele também chama atenção para nós termos cuidado, e assim, com todo amor e carinho, tratar dessas pessoas. De repente, se alguém acha que não deve comer carne de porco, porque isso vai afetar a fé dela, você vai de repente aproveitar a oportunidade e explicar para ele da melhor forma a palavra de Deus, mas jamais tratar com desprezo, ou de repente rir, ou ridicularizar a pessoa, mas mostrar para ela que não é mais por esse caminho que nós precisamos seguir nos dias de hoje. O Evangelho de Marcos, o texto então sobre o qual nós vamos meditar, estamos seguindo aí a leitura do capítulo 1, hoje do versículo 21 até o 28. Eu peço que quem puder se coloque de pé.
Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. Quem é você? É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: "Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Até aqui o Santo Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, carne e na vida eterna. Amém. Cantamos Muitos Homens Fazem. Podem sentar. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar.
Queridos irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, depois de ser rejeitado na cidade onde foi criado, Nazaré, conforme relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30, Jesus ele vai então até a cidade de Cafarnaum, onde ele foi reconhecido como alguém que tinha autoridade. O texto de Marcos, que foi lido há pouco, é uma passagem que mostra então essa autoridade soberana de Jesus Cristo. Marcos, ele já havia destacado a autoridade de Cristo sobre Satanás, sobre o pecado, sobre os pecadores, nos versículos anteriores aqui do primeiro capítulo. E agora então mais uma vez a sua autoridade, a autoridade de Jesus, ela é vivamente exposta, não deixando dúvidas sobre o seu poder de ensinar e libertar os cativos do inferno. Diz o texto: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Nosso texto, ele mostra um típico dia de sábado para o nosso Senhor. Ele foi até a sinagoga, onde ele ensinou a Escritura Sagrada. A sinagoga era o centro da vida religiosa para o povo judeu. Era o local onde os judeus se reuniam todos os sábados para o momento de adoração. E esse momento de adoração, de culto, incluía orações, o canto de salmos, várias leituras da Escritura, lembrando que a Escritura era apenas o Antigo Testamento, e também, é claro, uma espécie de sermão ou de ensino das Escrituras. Mas claro que ninguém poderia se levantar e começar a ensinar na sinagoga. A pessoa deveria ser convidada para isso, porque havia rabinos, havia professores regulares, mas também muitas vezes havia então mestres, professores convidados. E esse privilégio era então frequentemente estendido aos mestres, aos rabinos visitantes, assim como aconteceu com Jesus. Jesus aqui, ele já havia começado o seu ministério público da pregação. O Evangelho de Lucas também nos diz que era costume então de Jesus ir até a sinagoga a cada sábado. Por isso era natural que o responsável pela sinagoga convidasse Jesus para ler as Escrituras e para dar alguma palavra, algum ensinamento. Observe que o evangelista Marcos, ele não diz o que Jesus ensinou naquela manhã. Em vez disso, ele se concentrou na resposta do povo. A ênfase não era tanto sobre o que Jesus ensinou, mas como Jesus ensinou. Ele ensinou com autoridade e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus então começou a explicar o texto bíblico perfeitamente, com clareza, com convicção, com autoridade, os seus ouvintes ficaram atordoados. Eles nunca tinham ouvido algo parecido. Marcos diz então que eles ficaram maravilhados. Literalmente essa palavra maravilhados significa que eles ficaram fora de si, eles quase entraram em pânico, eles ficaram chocados, ficaram maravilhados. Ou poderíamos dizer que eles quase ficaram nocauteados pelo ensino da palavra de Jesus. As pessoas então ficaram maravilhadas, porque Jesus não ensinava como os escribas, como os professores da lei, como os mestres da lei. Os escribas, eles eram os teólogos da época.
pregadores, professores nas sinagogas. Porém, ao contrário dos professores da lei, Jesus, ele falava com autoridade. A palavra autoridade fala de regra, de domínio, de jurisdição, de pleno direito, de poder, de privilégio, de prerrogativa. Por isso, Jesus ensinou com absoluta convicção, com objetividade, com domínio, com clareza. Ele falou a verdade com a confiança inabalável do Rei divino que ele é. E as pessoas então só podiam responder assim como responderam, com admiração, com espanto, ficaram maravilhadas. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a Bíblia facilmente disponível, em vários formatos, mas naquela época, a maioria das pessoas não tinha acesso às Escrituras Sagradas. As cópias eram muito caras e muito raras também, então, de partes da Escritura do Antigo Testamento. Por isso as pessoas, elas iam até a sinagoga para ouvir as Escrituras que eram explicadas pelos escribas. Os escribas, eles tornaram-se respeitados, por isso que receberam então o título de rabino, que significa honrado. Mas eles, para dar credibilidade ao ensino, eles citavam outras autoridades. Jesus não citava ninguém. Jesus, ele falava com a autoridade de Deus. Assim como ele disse no Evangelho de João, capítulo 7, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Ele é o próprio Deus, de onde as Escrituras vieram. Por isso ele falava, ensinava com autoridade. Mas de repente, aquele silêncio por causa do estar maravilhado das pessoas lá na sinagoga, foi violentamente interrompido pelos gritos de um homem possesso de espírito imundo, diz o texto. Incapaz de se conter, o espírito imundo gritava com raiva em resposta à verdade que o Filho de Deus havia proclamado. O espírito imundo, ele estava ali, ele estava escondido, podemos dizer, e atento às palavras de Cristo. Para muitos, era mais uma pessoa que estava lá, era mais um adorador, mais um estudioso das Escrituras. Mas onde Jesus então está presente e fala e ensina com autoridade, o espírito maligno tem que bater em retirada. Vejam só o que diz os versículos 23 a 25. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia deste homem. Não é estranho encontrar esse espírito maligno na sinagoga? O espírito maligno, o espírito imundo, estava justamente no lugar onde a Escritura era explicada. De acordo com Marcos, o homem estava ali na sinagoga enquanto Jesus ensinava. Deve ter sido um grande choque para as pessoas que estavam lá. A palavra imundo se refere às forças sobrenaturais do mal. Isto é, aquele homem estava completamente sob o poder das trevas, do diabo, de Satanás. Como é da sua natureza, ou da natureza dos demônios,
eles se escondem normalmente no meio da religião falsa, se disfarçando, como diz em 2 Coríntios capítulo 11, como anjos da luz, espalhando o erro, espalhando o engano, conforme diz lá em 1 Timóteo capítulo 4. Esses demônios, eles agem como o seu líder Satanás, eles são mentirosos, eles são assassinos e procuram a destruição eterna das pessoas. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quando Jesus pregou então a verdade naquele sábado, o espírito imundo foi exposto, ele foi confrontado pela autoridade das palavras de Jesus. O anjo caído reagiu com um grito aterrorizado, com uma explosão de medo misturado com raiva. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Observe o pronome no plural, conosco. Ou seja, o demônio fala em nome dos outros, em nome de todos os outros anjos caídos em todos os lugares. Lembre-se, Jesus estava ensinando que o reino de Deus estava próximo, e isso significava que o reino de Satanás estava chegando ao fim, e é por isso que o demônio questiona: você veio para nos destruir? E qual é a resposta a essa pergunta? A resposta é sim. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele espírito imundo sabe que o reino de Deus chegou através de Jesus Cristo. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Ele sabia que Jesus era o Santo de Deus, que Jesus era o Messias prometido, que veio a este mundo para resgatar as pessoas do poder de Satanás. Em contraste com a maioria das pessoas que estavam lá e que ficaram maravilhadas, mas que podemos dizer ficou nisso, só ficaram maravilhadas, o espírito imundo reconheceu o verdadeiro caráter e a identidade de Jesus como o Santo de Deus. E por que Jesus como o Santo de Deus? Porque ele estava plenamente consciente da autoridade divina de Jesus, e ele temia que a hora da sua destruição tivesse finalmente chegado. Se nós olharmos a palavra, nós vamos ver que outros demônios fizeram quase a mesma pergunta, lá em Mateus capítulo 8, versículo 29, o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam que Jesus tinha plena autoridade e poder para expulsá-los, e por isso que eles repetidamente responderam com pânico, com medo, com aflição. Observe que a reação do espírito mau foi mais apropriada do que a reação da multidão na sinagoga. Como eu já falei, as pessoas ficaram maravilhadas, mas o espírito imundo, ele ficou aterrorizado. As pessoas não tinham ideia de quem estava ali ensinando na sinagoga, mas o espírito mau sabia exatamente quem era Jesus, e isso o deixou apavorado. Jesus repreendeu então severamente o espírito maligno,
ordenou que o demônio saísse do homem. Jesus, ele não fez nenhum ritual elaborado de exorcismo. Jesus simplesmente disse: cale-se e saia desse homem. E por quê? Porque a autoridade é de Jesus. E aqui é interessante observar que, além de Jesus e dos apóstolos que Jesus chamou diretamente, o Novo Testamento nunca apresenta o exorcismo como uma prática em que os cristãos devam se envolver. No livro de Atos, por exemplo, enquanto Paulo estava pregando em Éfeso, havia alguns judeus exorcistas que viram os milagres que o apóstolo Paulo realizava. Diz lá em Atos capítulo 19, que os 7 filhos de Seva tentaram fazer o mesmo que Deus estava fazendo pelas mãos de Paulo. Então eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre uma pessoa possessa, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. E aí o que acontece? O espírito maligno que estava possuindo aquela pessoa respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E o possuído do espírito maligno, diz o texto, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Atos capítulo 19, versículos 15 e 16. Com Jesus é diferente. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Diz o versículo 26 aqui de Marcos. O demônio não teve escolha, a não ser obedecer imediatamente à autoridade de Jesus. Os escribas falavam na sinagoga e nada acontecia. Jesus pregou, o demônio saiu. Jesus falava com a autoridade vinda de Deus, com a autoridade da presença e do domínio de Deus. Como ele mesmo declarou em Mateus capítulo 12: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O poder de Deus invadiu o domínio do inimigo e ali selou o destino do inimigo. Observe também, queridos irmãos e irmãs, que não são fornecidas informações nenhuma a respeito daquele homem que foi liberto do poder das trevas. Mas a falta de detalhes sobre esse homem, sobre a vida dele, é intencional, porque o foco não é sobre ele. O foco do texto, o foco do evangelista Marcos é sobre o Filho de Deus, que mais uma vez publicamente mostrou o seu poder divino. Somente o Rei divino tem o poder necessário para destrancar as forças do diabo e libertar as almas que estão presas. Jesus, ele veio para procurar e salvar aquele que estava perdido. Somente ele tem poder e autoridade para salvar. E é por isso que todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Mais uma vez, Marcos enfatiza o quanto as pessoas estavam maravilhadas
com o ensino e com a autoridade de Jesus. Tão maravilhadas que elas ficaram, como eu já falei, meio que fora de si, chocadas por causa do poder e da autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. E por isso também questionaram: o que é isso? Uma nova doutrina? Nova doutrina significa algo que nunca foi visto, algo incomum, algo desconhecido. E é por isso que os judeus na sinagoga estavam profundamente impressionados com as palavras e com as ações de Jesus. Que tipo de pessoa ele era? Eles discutiram esse assunto entre si, mas eles não puderam encontrar uma resposta. Eles ficaram maravilhados com tudo que viram e com tudo que ouviram. Querido irmão, querida irmã, a expulsão do espírito maligno foi uma antecipação da cruz, onde Jesus alcançou a sua vitória definitiva sobre Satanás. Pois a morte de Jesus na cruz libertou definitivamente as pessoas do poder do pecado, do inferno, da morte de Satanás, quebrou o poder de Satanás e estabeleceu o reino de Cristo. O que aconteceu em Cafarnaum, podemos dizer que se espalhou como cinzas ao vento por toda a região da Galileia. As pessoas ficaram tão maravilhadas que as notícias se espalharam rapidamente. Ainda hoje, o reino de Deus está se espalhando e está crescendo. A vida e a atividade de cada igreja local, assim como a nossa, é um pequeno sinal do reino de Deus na terra. Por isso nós também precisamos continuar sempre orando e clamando: venha o teu reino. Naquele sábado em Cafarnaum, as pessoas ficaram admiradas com o ensinamento de Jesus. E esse ensinamento de Jesus está preservado nos evangelhos. Você quer ficar admirado, conhecer Jesus melhor? Então leia os evangelhos com frequência e se surpreenda com a pessoa e com a autoridade de Jesus. E não importa quão desesperadora possa parecer a situação em que você vive, não importa quão furioso o maligno esteja contra a igreja do Senhor, e está, os crentes têm conforto em saber que a última derrota do inimigo é certa. Vamos lembrar sempre das palavras do magnífico hino Castelo Forte de Lutero, que dizem que o inimigo já está derrotado. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. Do mundo o opressor, com todo o rigor, julgado ele está, vencido cairá, por uma só palavra. E por que o inimigo vencido cairá por uma só palavra? Porque a autoridade é de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Criai em mim, ó Deus, um puro coração.
Podem sentar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você, querido irmão, querida irmã, ainda não pegou, ali atrás tem o seu calendário, né, o calendário da sua família, para o ano todo, todas as atividades, e junto do calendário tem também lá os envelopes de oferta. E lembrando, naqueles envelopes, a primeira folha, quando você abrir aquele bloquinho de envelopes, está lá, meu voto de oferta. O que é esse voto de oferta? É para você fazer a sua contribuição de acordo com aquilo que você tem proposto no seu coração. Você vai olhar as bênçãos do Salvador Jesus sobre a sua vida, você vai analisar a sua situação, a sua vida financeira, e você vai fazer ali o seu voto de oferta. E você vai procurar cumprir esse seu voto de oferta durante esse ano, trazer a sua oferta de gratidão para a manutenção do trabalho do reino de Deus. Então, se você ainda não pegou, depois você, por favor, olhe que deve estar ali naquelas mesas, isso que eu comentei. Pode passar, durante o nosso ofertar, cantamos o próximo hino. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus que envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que lhe deu, vós almas redimidas, por quem Jesus morreu. Mostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Nós vamos orar agora. Queremos incluir aí os aniversariantes da semana. Dia 23, o Murilo Henrique Schacht. Dia 24, o Leandro Maier. É isso? Dia 24. 24 também Lourdes Aparecida Godoy Chervinski. Dia 26, Ana Clara Schacht. Dia 28, Laércio Edgar Miller. Isso, até hoje, esses aniversariantes. E aniversário de batismo, tivemos dia 24, o Nicolas Miller. Aniversário de confirmação, profissão de fé, não tivemos mais essa semana. Nós queremos incluir também na oração um rapaz que trabalha aqui ao lado, na loja de motos. Ele é mecânico ali, e hoje de manhã eu estava ali na frente, e aí ele pediu para conversar comigo, e pediu oração, que descobriu há poucos dias um problema grave de saúde,
e pediu que a gente incluísse ele. Vou pedir que vocês lembrem também o nome dele e incluam nas orações de vocês, o Sidney, tá? Então lembrem do Sidney para orar por ele, pela saúde dele, pela família dele que ficou, claro, abalada aí com essa descoberta aí há poucos dias. Temos algo mais? Alguém mais para incluir? Saúde? Mais alguém? O João, o nascimento do João, né, agradecer, já está em casa, já vi foto dele em casa hoje já. Mais alguém? O Evandro também, né, Evandro? Pedir que Deus continue abençoando aí para logo estar recuperado. Sofreu um acidente aí alguns dias atrás, se machucou, mas graças a Deus já tá melhorando, né? Com Covid, é? Então vamos orar, dona Ana, agradecer que Deus cuidou dela. Vamos orar então. Ó Senhor, nosso único Deus, Senhor da nossa vida, fonte da nossa salvação, nós te louvamos e adoramos, pois são grandes e maravilhosas as tuas obras. Não nos deixe esquecer de nenhuma delas. Aceita a nossa gratidão por teres enviado teu Filho Jesus, que nos tirou das trevas do pecado e nos deu a certeza da vida eterna. Louvado seja sempre o teu nome. Senhor Jesus, vieste em cumprimento à promessa de Deus Pai e aqui realizaste fielmente a tua missão e com autoridade ensinaste a tua doutrina. Tiveste compaixão por quem estava dominado por espíritos imundos e os aliviaste dos seus sofrimentos. Da mesma forma, imploramos que a tua compaixão se estenda para os que estão atormentados pelas tentações do maligno ou que estão desnorteados quanto ao rumo que devem seguir. Ó Santo Espírito, que a tua ação pela palavra, batismo e santa ceia ilumine, santifique e congregue o povo de Deus na comunhão e no exercício da fé cristã. Envia servos que preguem e ensinem o Evangelho com autoridade. Encha o coração de todos os membros da igreja para viverem em unidade de fé, ativos no amor, e para que o diabo não tenha força contra a igreja. Afaste a tua igreja de perseguições e ameaças, para que ela possa crescer livremente. Bondoso e amado Salvador, ajuda-nos a sermos instrumentos teus, para levar o teu amor aos que não têm paz, o teu cuidado aos que têm carência de alimentos e moradia, a tua esperança aos desanimados, o teu consolo aos doentes. Tem misericórdia dos que sofrem por enfermidades, fome, desespero, solidão, e que clamam a tua ajuda. Que o teu amor seja para cada um deles o consolo na dor, a saúde na doença, a luz na escuridão e a vida na morte. De maneira especial, ó Pai, queremos pedir pelo Sidney, que descobriu um problema de saúde, e com isso ele, a esposa, a filha, ficaram bastante abalados, precisa fazer um tratamento urgente. Por isso pedimos que estenda a tua graça, a tua misericórdia sobre ele, e que também consiga o mais rápido possível esse tratamento,
para que, de acordo com a tua vontade, ó Pai, a sua saúde possa ser melhorada. Queremos te agradecer também por ter cuidado e estar cuidando do Evandro nesse acidente que ele sofreu lesões, mas com a tua graça já está se recuperando e, de acordo com a tua vontade, ó Pai, logo estará totalmente restabelecido na sua saúde. Também pedimos pela Dona Maria, sabes, amado Deus e Pai, o seu problema de saúde, aquilo que ela está passando, por isso continue cuidando dela, estendendo a tua mão, a tua misericórdia sobre ela. Obrigado também, Pai, por ter cuidado da Dona Ana, esses dias que ela esteve doente, com a tua graça, com a tua misericórdia, ela já está recuperada, já pôde vir hoje ao culto para agradecer por mais esta bênção na vida dela. E também queremos te agradecer pelo João que nasceu esta semana, com a tua graça, com a tua bênção, tudo certo, já está em casa, a família em casa, e que logo também nós possamos conhecer o bebê João, e com certeza com a tua graça, com a tua bênção, ele será também trazido ao santo batismo. Obrigado também ao Pai por todos os aniversariantes que foram aqui lembrados. Pedimos que continue fortalecendo a todos na fé e que todos permaneçam firmes e fiéis ao Salvador Jesus. Esteja com todos nós durante a próxima semana, que cada um de nós possa cumprir com os seus deveres, com os seus trabalhos, com o seu compromisso, e no próximo final de semana possamos estar aqui novamente para ouvirmos a tua palavra, para celebrarmos a ceia como tua igreja e para agradecer por todas as bênçãos concedidas. Nós oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Esqueci de colocar o hino aqui, né? Então deixa quieto, já que eu esqueci de colocar, nós seguimos. Era para ter um hino aqui antes da ceia, mas eu esqueci de colocar o slide aqui. Então nós seguimos conforme está aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto
sentar. Nós celebramos a ceia conforme é o nosso costume aqui. Vem o pessoal da música, o Douglas, que vai ajudar hoje na distribuição da ceia. Aqueles irmãos e irmãs que nos visitam e que gostariam também de participar deste momento importante da vida cristã, eu convido para que venha conversar comigo após o culto, para saber como proceder, para que também na próxima oportunidade possa estar participando. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. deuses pra mim. Outra vez inconstante, outra vez dependente, carente de um amor perfeito. Eu preciso de um Salvador que me liberte da escravidão. Eu preciso de um Redentor que me restaure a comunhão. Jesus, o Rei. Jesus, o Juiz. Louvor, honra e devoção ao Juiz, perfeito Deus.
outra vez construir mil deuses pra mim. Outra vez inconstante, outra vez dependente, carente de um amor perfeito. Eu preciso de um Salvador que me liberte da escravidão. Eu preciso de um Redentor que me restaure a comunhão. Jesus, o Rei. Jesus, o Juiz. Louvor, honra e devoção ao Juiz, perfeito Deus, e os mil deuses meus se dissolvem em pó. Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Demos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque instituíste para nosso benefício e salvação esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrá-la em memória de teu sacrifício por nós e também para testemunho e fortalecimento de nossa fé. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Cantamos ainda este hino, O Meu Prazer é Cristo. Podem sentar. Prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa salvação. Eu já andei aflito e quase pereci,
é meu bom pastor, pois ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, Deus, eu quero levar o teu amor, esteja aqui comigo, ser meu protetor, na lida desta vida, em tentação e dor, vem dar-me forte apoio, em minha paz e o céu. Muito bem, que bom que todos vocês estão aqui, aqueles que nos visitam também, sejam sempre bem-vindos a esta casa de Deus. Já foi um quase, né? Próximo sábado nós vamos ter um encontro aqui de casais, vamos lá, se não me engano foi 2018, que nós tivemos alguns momentos de encontro de casais, depois acabamos parando, mas agora vamos retomar essa atividade, tá? Então estamos convidando aí os casais casados e casais solteiros, mas que já estão pensando em se casar, né? Estão convidados a virem participar, então próximo sábado às 20 horas. E no próximo sábado também vamos retomar a instrução de confirmandos, tá? Instrução de confirmandos. E então, a partir então aí do mês que vem, a partir de fevereiro, próximo domingo, voltamos aí com cultos também no período da manhã. Então, no próximo domingo, temos o culto de manhã às 9 horas e também o culto à noite às 19 horas, ok? Então, atividade aqui para destacar aí nessa próxima semana. Pode passar o outro slide? Lá no dia 10 e no dia 11, se vocês olharem no calendário, está aqui, retiro Gelbe de Pano, uma atividade dos jovens, né? Só que esse retiro, ele foi transferido um pouquinho mais adiante, ele ficou para março, Mas, aí os jovens aqui resolveram fazer uma atividade local, tá? Dos jovens aqui. Então, fica aí o convite para todos os jovens estarem participando. Dia 10, dia 11, já reserva na agenda. Eu acredito que durante a semana, né? Durante a semana tem mais informações, né? Do início, as atividades, o que nós vamos fazer. Mas a ideia é vir aqui para a igreja no sábado à tardinha e vir de mala e cuia. É para dormir aqui, é tipo uma noite do pijama dos jovens, tá? Então assim, os jovens vão ficar aqui, vai ter as atividades à noite, vão dormir por aqui também, vão ficar reunidos aqui, até domingo de manhã vai encerrar lá com o almoço no domingo. E aí no domingo, os pais também dos jovens que estarão participando, estão convidados a virem participar. A gente ainda vai organizar esses momentos, tá bom? Acho que seria isso a princípio. O que mais temos aí? Passa o slide. Sempre lembrando, né, da doação de sangue, quem pode ser doador, por favor, se coloque aí à disposição. E também lembrar que eu mandei, acho que foi ontem ou foi sexta-noite, não lembro agora, aquela ajuda para a família lá, né, para uma mãe com 2 crianças, né? Então, quem puder estar ajudando, né, nós já recebemos hoje de manhã também aí uma cesta de alimentos, mas, como eu mandei lá, tem a questão do leite também, né? E se vocês fizeram a conta, vocês vão ver que é um valor bem considerável, né? Um valor bem considerável aí. Então, quem puder ajudar, né, por favor aí, entre em contato, que eu tenho o Pix, então, dessa mãe, né, que daí, se quiser ajudar para comprar o leite, o quê? Eu passo daí, pode passar direto para ela, tá? No mais, desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma abençoada semana, fiquem todos na paz de Jesus.